pessoal, eu sou o Jorge Domênico, instrutor do teórico e do prático da EJ Escola de Aeronáutica. Hoje na aula 3 vamos falar da ficha de peso e balanceamento da aeronave Cessna 172. Vamos aprender a preencher a ficha de peso e balanceamento e localizar a posição do CG. Vamos lá? Agora vamos com a parte 3 do nosso Ground School, onde vamos falar da ficha de peso e balanceamento da nossa aeronave Cessna 172. Vamos lá então. O nosso roteiro será o quê? Identificar a posição e localização do CG. O que seria o CG? O centro de gravidade da nossa aeronave. Vamos lá então. Essa é a ficha de peso e balanceamento, a gente vai preencher ela aí juntos, tá? Então eu e você aí em casa vamos preencher ela, vocês vão acompanhando aqui. E lembrando aquilo que eu falei lá no guia de estudos, quando você terminar de assistir todos os vídeos da plataforma, você tem que agendar aqui a realização da prova teórica, o preenchimento da ficha de peso e balanceamento e a hora de ir na série presencial na escola para o certificado do ground. Então essa daqui é a nossa ficha. Ela é dividida aí em 4 partes, nessa aba da ficha aqui ela é dividida em 4 partes e tem o gráfico ainda que a gente vai ver mais pra frente. Aqui em cima é o cabeçalho, onde a gente vai preencher o nome do piloto, a aeronave, a data que a gente vai e o destino. Aqui, cálculo de autonomia, cálculo de peso e decolagem e aqui embaixo, cálculo de peso e balanceamento. Então vamos de parte por parte aprender aí a preencher a ficha de peso e balanceamento. Então a gente começa pelo cabeçalho aqui. A gente coloca o nome do piloto. Nesse ground a gente vai utilizar o Eco Sierra Juliette para preenchimento da ficha. A gente vai simular uma navegação de Itápolis para Linz. Então de Sierra Delta India Oscar para Sierra Whiskey X-Ray Quebec. Aqui no final a data do voo. Vamos agora com o cálculo de autonomia, onde vamos preencher todas as etapas e todo o combustível que será consumido em cada etapa. Vamos levar em consideração o consumo médio da aeronave que a gente viu lá na parte 1 do ground, lembra? 8 galões por hora. Então a unidade de medida do consumo será em galão. E aqui os tempos que a gente vai ter em cada etapa. Vamos prosseguir então? A etapa ir para Linz e voltar, ela dará mais ou menos aí 2 horas. Se consome 8 galões em 1 hora, em 2 horas consumirá 16 galões. A alternativa, a gente precisa ter uma alternativa obrigatoriamente, ela tem que ser de 30 minutos. Se consome 8 galões em 1 hora, em 30 minutos serão quantos galões? 4 galões. Devemos ter também uma reserva, que será de 45 minutos, consumirá também 6 galões. Juntando essas 3 etapas aí, a etapa alternativa e a reserva, a gente vai ter o mínimo requerido. Será de 3 horas e 15 e a gente vai consumir 26 galões. Vamos lá então. O que seria o mínimo requerido? O nome já diz tudo. É o mínimo que eu preciso para esse voo. Eu não posso sair para fazer essa navegação com menos de 3 horas e 15 de autonomia e 26 galões. Poderia sair com isso, porém para as nossas navegações a gente procura sair com a nave totalmente abastecida. Então a gente coloca um adicional aí para completar o tanque. Colocamos um adicional de mais 3 horas e 15, mais 26 galões. Vamos sair com 6 horas e 30 de autonomia e 52 galões nos nossos tanques. Então lembra que a gente viu lá na parte 1 do nosso ground que a aeronave totalmente abastecida tem uma autonomia de 6 horas e 30? Então está aqui. Vamos abastecer totalmente a aeronave, vamos sair com 6 horas e 30 e 26 galões. Feito o cálculo de autonomia, a gente vai para o peso de decolagem. Vamos ver com quanto vamos decolar de peso. Ok, Eco Sierra Juliette como exemplo, a gente vai utilizar ele. O peso dessa aeronave, o peso básico vazio dela, 1.661,7 libras. Então a partir desse peso aí a gente vai efetuar o cálculo de decolagem da nossa aeronave. Ok, peso máximo de decolagem dela vai ser de 2.550 libras. Peso básico vazio, 1.661,7 libras. A gente pega o peso máximo de decolagem, subtrai do peso básico vazio da aeronave, vamos ter disponível para carregar a nossa aeronave com combustível, tripulante e bagagem, 888 libras,3. Agora a gente vai preencher o peso do combustível e o peso dos tripulantes. Vamos lá? Combustível mínimo requerido. Existe um detalhe aqui. Aqui está falando para a gente colocar o peso do combustível mínimo requerido. Mas lembra que a gente não vai sair com o mínimo requerido
Com quanto a gente vai sair? Com o total que cabe na nossa aeronave, com 52 galões. Então a gente vai fazer o peso baseado em 52 galões, em 6 horas e 30 de autonomia, não no combustível mínimo requerido. Se a gente fosse sair para o voo com o mínimo requerido, a gente ia colocar o peso do combustível mínimo requerido. Então aqui, ó, o peso do combustível total, ele dará 312 libras. Como que a gente faz para transformar galões para libras? A gente pega como? Olha aqui, ó, converter galão para libra. Pegamos o galão, multiplicamos por 6, então 52 vezes 6, 52 é o que a gente vai levar para o voo, vezes 6, dará um peso aí de 312 libras. Peso dos tripulantes, utilizamos como padrão 75 quilos por tripulante, mas estamos falando em libras, né? Então 150 quilos, convertendo para libras, eu vou pegar a quantidade de quilo, vou fazer vezes 2,2 e terei as libras aí. Então o peso dos tripulantes, 330 libras. Aí eu pego o peso disponível que eu tinha, subtraio do peso do combustível, do peso dos tripulantes, ainda me sobrou 246 libras para carregar a aeronave aí com bagagem e etc. Feito o cálculo de peso de decolagem, agora a gente vai efetuar o cálculo de peso e balanceamento. Então, se a gente reparar, a gente vai seguir uma ordem lógica aqui nessa ficha. A gente vai pegar o peso básico vazio que já está aqui, lembra do Eco Serra Juliette? 1.661,7 libras. Vamos acrescentar o peso dos passageiros, peso da bagagem e vamos ter o quê? O peso zero combustível. Acrescentamos o combustível que vamos levar para o voo, vamos ter o peso de decolagem. Subtraímos o peso da etapa entre ir e voltar de Lins, teremos o peso de pouso. Então, essa ficha de peso e balanceamento ela segue uma ordem lógica. Se a gente reparar, é muito simples. Então vamos aí efetuar junto esse cálculo. Ok, peso básico vazio da aeronave, 1.661,7. O braço, 42,1. E o momento, 69.957,6. Mas da onde que eu tirei o braço e o momento? Daquela tabela que eu utilizei nos slides anteriores, onde eu tirei o peso da aeronave Eco Serra Juliette. Lá temos o braço e lá temos o momento, tá bom? Então, nos slides aí que vocês terão acesso na plataforma, terá essa tabela aí para vocês retirarem esses valores aí e efetuar o cálculo de peso e balanceamento. Feito isso, a gente coloca os passageiros, lembra lá? 330 libras. Aí o braço, 37, que já está aqui na tabela. 330 vezes 37, eu terei um momento aí dos passageiros de 12.210. Pego os assentos traseiros, não vou levar passageiros nos bancos traseiros, então 0, 0. Pego o bagageiro 1, vamos supor aí que a gente vai levar aí 10 quilos de bagagem. 22 libras. 22 libras vezes 95, eu terei um momento aí de 2.090. Bagageiro 2, também não vou levar nada, então 0. Aí eu somo tudo isso que eu preenchi aqui. Então lembrando, esse braço do peso básico vazio eu vou retirar da tabela. Os outros braços já estará intrínseco nessa tabela aqui. Eu pego o peso vezes o braço, terei o momento. Peso vezes o braço, terei o momento. Qual é a unidade de medida do peso mesmo? Libras. Então a gente soma tudo isso que a gente preencheu. O que a gente terá? O peso zero combustível. O que seria o peso zero combustível? O peso da aeronave totalmente carregada sem o combustível, como diz o nome. Peso zero combustível. Então a soma de todos esses itens, eu vou somar todos os pesos e vou somar todos os momentos para eu achar o braço. A soma de todos os pesos, do peso básico vazio, dos tripulantes e da bagagem, dará um total de 2.013,7 libras. E a soma de todos os momentos dará 84.257,6. Como eu faço para achar o braço agora? Eu pego o momento, dividido pelo peso, e terei um braço aí de 41,8. Essas três partes que estão em negrito, peso zero combustível, peso de decolagem e peso de pouso, é o que eu vou utilizar para localizar no gráfico que a gente vai ver nos próximos slides. Então eu deixo bem anotado isso daqui, 41,8 e o peso 2.013. Tranquilo até aí?
Agora a gente vai acrescentar o combustível que vamos levar para o voo. A gente já conhece esse peso porque preenchemos no cálculo de decolagem. Lembra? 52 galões, que é o que eu vou levar, vezes 6. O peso do meu combustível será de 312 libras. Vezes 46, que já está aqui na tabela, eu terei um momento de 14.352. Então eu pego aqui agora o peso zero combustível, somo com o combustível que eu vou levar para o voo, terei o peso de decolagem. Somo aqui no final também o peso zero combustível, 84.257,6 mais 14.352. Terei um momento de 98.582. Como eu faço para achar o braço? Pego 98.582, divido por 2.325,7 libras. Terei um braço de 42,3. Então, vamos anotar bem, já está em vermelho aqui, para que a gente possa localizar no gráfico logo após. Agora, trip fill, a etapa. Lembra a etapa? Ir para Linz e voltar dará um total de 2 horas de voo. 2 horas de voo eu vou consumir quantos galões? 16. O consumo horário é 8, 2 horas, 16 galões. Mas eu preciso achar o peso desses 16 galões. Eu já falei para vocês. A gente pega 16 vezes 6 e eu terei o total de peso desses galões, que já está aqui, ó. 16 vezes 6, eu terei 96 libras de combustível que eu vou utilizar na etapa. 96 vezes 46, que é o braço, o momento da minha etapa será de 4.416. Pois bem, agora eu vou pegar o peso de decolagem e vou subtrair do peso da etapa. E vou ter qual peso? O peso de pouso que eu vou pousar aqui. Lembrando, eu não vou considerar a alternativa, não vou considerar a reserva, apenas a etapa que será de 2 horas e 16 galões. Ok, 2.325,7 menos 96, eu terei um peso de pouso de 2.229 libras. 98.582 menos 4.416, eu terei um momento de 94.166. Pego 94.166 dividido por 2.229 e terei um braço de 42,2. Então essa é a ficha, o cálculo de peso e decolagem totalmente preenchido. O que eu vou utilizar desta tabela agora? Esses 3 itens que estão em negrito. Peso zero combustível, peso de decolagem e peso de pouso. Efetuado todos os cálculos, agora vamos para o gráfico, onde vamos localizar a posição do nosso CG, o nosso centro de gravidade. Esse daqui será o gráfico e essa parte em negrito aqui será o nosso envelope. Todos os pesos, peso zero combustível, peso de decolagem e peso de pouso devem parar obrigatoriamente dentro do envelope. Caso esteja fora do envelope, nossa aeronave está carregada de forma errada, então está com peso a mais, ok? Vamos prosseguir aí então. Primeiro pegamos o peso zero combustível, vamos utilizar o peso e o braço. Então o peso será de 2.013,7 libras. Vamos localizar aqui do lado. Cada risquinho pequenininho equivale 20, então 2.013 está aqui, vamos encontrar com 41,8. Aqui a gente tem também as unidades e cada risquinho equivale 2. Então, 2.013 com 41,8 eu puxei aqui para cima, mas na verdade é para baixo, para uma melhor visualização dos números aqui. Então, 2.013 com 41,8 eu terei aí o peso zero combustível, aquilo que eu falei que a gente retirou da tabela de cálculo de peso e balanceamento. Parou dentro do envelope, ok. Agora eu pego o peso de decolagem, 2.325, localizo aqui do lado, lembrando que cada risquinho equivale a 20, com 42,3, então 42 e próximo o terceiro risquinho. Coloco os dois juntos, poderia ser daqui de baixo aqui para cima, para uma melhor visualização, lembra que eu coloquei aqui, parou dentro do envelope também. Aí por último eu vou pegar o peso de pouso, então 2.229. Com 42,2, então 2.229 aqui, 42,2 aqui,
também parou dentro do nosso envelope. Todos os pesos pararam dentro do envelope? Agora a gente vai conferir. Quando a gente for fazer essa tabela à mão, a gente vai ter todos os pesos juntos ali. Eu fiz em partes separadas para o melhor entendimento, então teremos os 3 juntos dentro do nosso envelope. Vamos lá? Aqui, peso zero combustível, peso de decolagem e peso de pouso. Parou dentro do envelope, tudo tranquilo, posso sair para o voo sem preocupação, minha aeronave está equilibrada, está carregada de forma correta, agora é só ir para o voo. Então, com essa ficha de peso e balanceamento aí, a gente identificou a localização e posição do nosso CG, que parou dentro do envelope. Terminamos aqui o nosso Ground School da aeronave Cessna 172 com a ficha de peso e balanceamento. Até o nosso próximo Ground. Tenham um bom estudo e em breve retornaremos aí com mais aeronaves, com mais Ground School.